Ok, pessoal, continuando com nossas aulas, vamos falar um pouco sobre funções de 3 variáveis ou mais. Então, uma função com 3 variáveis, f, é uma regra que associa cada tripla ordenada x, y, z em um conjunto D contido no R3 um único número real, denotado por f de x, y, z. Por exemplo, a temperatura T em um ponto da superfície terrestre depende da latitude y e da longitude x do ponto e do tempo t, de modo que podemos escrever que a temperatura T é igual a f de x, y e t. Exemplo 14. Determine o domínio de f de x, y, z igual a ln de z menos y mais xy seno de z. Então, a expressão para f de x, y, z é definida desde que z menos y seja maior do que zero. Por quê? Porque isso aqui só vai ser válido, né, se esse logaritmando aqui for positivo. Ok? Então, nesse caso, para que isso seja positivo, z tem que ser maior do que zero. Então, o domínio de f é d, né, igual às coordenadas x, y, z pertencentes a R3, desde que z seja maior do que y. Então, o que é isso? Isso é o semi-espaço constituído por todos os pontos que estão acima do plano C igual a y. Então, é muito difícil visualizar uma função f de 3 variáveis por seu gráfico, uma vez que estaríamos em um espaço de 4 dimensões. Entretanto, conseguimos uma ideia de f desenhando suas superfícies de nível, que são as superfícies com a equação f de x, y, z igual a k, onde k, nesse caso, é uma constante. Se um ponto x, y, z se move ao longo de uma superfície de nível, o valor de f, x, y, z permanece fixo. Exemplo 15. Determine as superfícies de nível da função f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, as superfícies de nível são x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a k, onde k tem que ser maior ou igual a zero. Então, elas formam uma família de esferas concêntricas com raio raiz quadrada de k, não é? Então, está aqui, mesmo centro, né? Uma família de esferas concêntricas, você vai ver aqui que o que varia, né, somente é o raio. Então, quando x, y, z varia sobre uma das esferas com centro zero, o valor de f, x, y, z permanece fixo. Então, função com n variáveis. Funções com qualquer número de variáveis também podem ser consideradas. Então, uma função com n variáveis é uma regra que associa um número real z igual a f de x1, x2 ao xn, a ênupla x1, x2, xn de números reais. Denotamos por Rn o conjunto de todas as ênuplas. Por exemplo, se uma fábrica de alimentos usa N ingredientes diferentes para manufaturar um determinado alimento, onde CI é o custo por unidade do 10º ingrediente, XI são as unidades necessárias do 10º ingrediente. Né? Então, o custo total C dos ingredientes é uma função de N variáveis, x1, x2, xn. Né? Onde o custo vai ser igual a f de x1, x2 até xn, então mais C1 vezes x1, mais C2 vezes x2, né? Mais Cn vezes xn. Então, a função f é uma função a valores reais cujo domínio é um subconjunto de Rn. Então, algumas vezes utilizaremos a notação vetorial para escrevermos essa função de forma mais compacta. Então, se x é igual, né, ao vetor x1, x2, né, xn, frequentemente escreveremos f de x no lugar de f de x1, x2, xn. Com essa notação, podemos reescrever a função definida na equação 3 como f de x é igual a c vezes x, onde c, né, é igual ao vetor c1, c2, cn, e c vezes x denota o produto escalar dos vetores c e x, né, em Vn.
Então, tendo em vista a correspondência biunívoca entre os pontos x1, x2, xn em Rn e os vetores posição x igual a x1, x2, xn, né, em Vn, podemos olhar de três formas diferentes para uma função f definida em um subconjunto de Rn. Então, podemos olhar como uma função de n variáveis reais, x1, x2, xn, como uma função de um único ponto variável, nesse caso x1, x2, reticência xn. Terceiro, como uma função de um único vetor variável, então x, né, igual ao vetor x1, x2, a reticência xn. Então você vai ver que todos os três pontos de vista têm sua utilidade, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.